Fala, meus amigos do YouTube, você que acompanha o nosso canal aqui da Ibrenjo. Aqui estamos com o nosso IbrenjoCast, que é o podcast da Ibrenjo, a nossa igreja local aqui de Olaria. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso querido e amado pastor Luiz Brandão. Opa! Tudo bom, pastor? Obrigado por esse carinho aí. Pastor e sogro. Tamo junto, é isso aí. Tudo bom, pastor? Como é que você tá? É pastor, é sogro, né? É irmão, é isso aí tudo. Mas é benção. Não, graças a Deus, estou bem, graças a Deus. Estou feliz de estar aqui mais um momento, né? Pra gente estar batendo um papo, conversando. E tenho certeza que aquilo que Deus vai estar trazendo nesse podcast aí vai agregar muito em nossas vidas, né? Trazer edificação do corpo de Cristo, né? E esse podcast está marcando o início de um novo momento, né? O Mateusão e o pastor fizeram vários episódios, fizeram 3 ou 4 episódios falando sobre temas específicos. E a partir de então a gente vai dar continuidade ao trabalho. Eu quero agradecer ao Mateusão aí pela força Tá atrás das câmeras, né? do podcast aí. Nesse período ele está aqui por trás das câmeras. O pastor também que colaborou bastante com o conteúdo nesse período, né? Sim, é porque na verdade, Gabriel, foi um teste piloto, né? Sim. A gente fez aí, Mateus somou, a gente uniu as forças. Então a gente está ajustando exatamente para a gente estar oferecendo o melhor, né, para toda a audiência do podcast. A gente sabe que isso é só o início, né? Sempre falo, né? Isso é só o começo. Isso é só o começo. Só o começo. Então a ideia realmente é trazer realmente mensagem, né, assuntos que sejam relevantes para a nossa jornada, nossa caminhada cristã. E o nosso desejo é esse, né? Trazer valores, princípios estabelecidos, fundamentados na palavra, para que possa abençoar o corpo de Cristo, né? É isso aí. Estamos animados. Estamos animados para fazer a galera crescer, hein? É para você crescer, aí, meu amigo. Tamo junto. E minha amiga. Tamo junto. Pastor, mais uma vez é uma honra estar te recebendo. Amém. Eu quero começar falando a respeito do início, né? Sim. Do seu chamado, da forma como o Senhor te chamou para o ministério, para cumprir uma missão, né? Nós sabemos muito bem que empresas como a Apple, a Microsoft, a HP, a Disney começaram numa garagem, né? Sim. Foram sonhos que iniciaram numa garagem. É verdade. E também teve um sonho de Deus que começou através de uma garagem, que foi a Ibrenjo. Sim. A nossa igreja local, através da vida do Senhor. Começaram numa garagem, exatamente. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, né? Do início pequeno, o início que muitas vezes as pessoas podem até desprezar, porque não tem tantos holofotes, mas que fazem com que a gente chegue no momento que estamos atualmente. Com certeza, né? Se hoje tem vidas chegando, se hoje tem uma igreja animada, uma igreja avivada, muito se dá também por conta daquele início, né? Daquele momento que tudo começou. Então, tanto para quem está vendo e tem esse chamado pastoral, quanto para as pessoas que fazem parte desse ministério e não fizeram parte daquele momento, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito aí. É verdade, né? Você trouxe algo muito legal aí das empresas, né? Claro que a igreja realmente é uma empresa, mas você está dando uma ideia muito interessante, né? Começaram o quê? Numa garagem. Não foi diferente com a nossa igreja. Começamos na garagem da nossa casa, com a permissão do nosso querido pastor Manuel Silva, que é meu pai espiritual, onde tem um carinho, né, muito grande, uma enorme admiração, né, e uma gratidão pela família Ibrenjo de Sampaio, né, onde tudo começou. Então, realmente, nós começamos uma garagem, debaixo da permissão do nosso pastor Manuel, e ali começamos com um sonho, né, com sonhos de Deus, né, com uma direção. Na verdade, a minha esposa, ela teve um sonho, né, a gente já havia trabalhado na obra, e Deus trouxe um sonho para ela que cremos que foi um sonho profético, né? Onde ela teve um sonho de receber uma criança que tinha uma deficiência física nas pernas, não andava. Na verdade, uma irmã trazia essa criança para ela cuidar, né? E ela já tinha 2 filhos, ela lembrando no sonho, né? E quando viu aquela criança que necessitava de cuidados especiais, ela ficou assim, né? Meio preocupada, né? Como é que eu posso criar dessa criança? Eu tenho 2 filhos, essa criança, ela merece um cuidado especial, era uma criança deficiente nas pernas, né? E ali ela passou por um conselho médico no sonho, né? E ali foi avaliado, e quando a criança estava sendo avaliada, a criança começou a andar, né? E ela ficou admirada, e ela acordou, né? Então, na verdade, na nossa garagem, já havia uma igreja que eu tinha alugado espaço para uma pequena congregação, mas essa congregação passou por algumas enfermidades, se fechou,
E, na verdade, eles vieram entregar a chave, né, dessa garagem, que era um pequeno grupo de oração que está fazendo um trabalho, e ali eles acabaram o trabalho, e essa irmã que veio trazer a chave foi a irmã do sonho, né? Ou seja, a gente entendeu que a criança, na verdade, o trabalho representa a própria obra. A irmã do sonho. Exatamente. Que tinha um bebê deficiente. Exatamente. Foi a irmã que entregou a chave. Foi a irmã que entregou a chave. Caramba. Nem o próprio pastor da igreja, ele veio entregar a chave. Ele mandou uma pessoa que frequentava, que é essa irmã, e essa irmã no sonho que trouxe a criança, né? Uau. Ou seja, então a gente associou uma coisa a outra. Falei, Feri, isso deve ser a obra de Deus, porque fechou, e Deus está com vontade desse trabalho ser reaberto, mas com uma motivação certa, de uma forma saudável. E ali a gente levou essa situação ao meu pastor Manuel, né, esse sonho, porque na verdade também, lembrando aqui, eu tive também um sonho naquela noite, né, porque eu falei, se esse sonho é de Deus, Deus vai falar também comigo. Falei com a minha esposa, né, eu vou orar e vou pedir para Deus falar comigo. E quando eu dormi, eu tive um sonho, e esse sonho foi algo diferente, mas também foi uma confirmação daquilo que Deus queria trazer. Eu sonhei com uma mulher grávida na minha frente, toda de branco. Eu me lembro aqui, né, dessa aparência, quando a gente fala os sonhos de Deus, a gente não esquece. Sim. Ela tinha um cabelo curto preto, e ela de longe, ela passava com o vestido de branco, aquele barrigão, ela me chamava exatamente para me fazer o parto. Uau. Aí quando eu ia na direção dela, ela sumia. Quando ela sumia, eu me via, né, a criança saindo da minha boca com um cordão umbilical para o céu, né? E aquele líquido saindo da minha boca, melhor de como eu estivesse sendo gerado da minha boca, né? Sim. E o que o Espírito falava no sonho é o seguinte: é a vida que será lançada da sua boca, né? A palavra que vai gerar vida, né? Uau. E quando eu pegava aquela criança ali, né? O cordão umbilical ia para o céu, eu ia pegar uma toalha para limpar ela. Quando eu olhava para uma cama que tinha uma toalha, eu pegava a toalha para limpar. Quando eu virava a criança, ela já estava andando com o cabelo todo caracolado. Sim. Ou seja, uma criança, a própria igreja crescendo, né? Então esse foi um sonho profético. Nós cremos em sonhos proféticos. Levamos esse assunto ao pastor. O pastor Manuel é um homem de Deus, uma pessoa muito séria, que não aceita meninice, né? Sim. Então, com muito temor, nós levamos isso. Ele orou durante 2 meses, nos chamou no gabinete, e quando a gente esteve lá, ele bateu na mesa dizendo: pode abrir que essa obra é de Deus. E sobre Amém. Essa palavra, a gente começou na garagem da nossa casa, né, onde tinha somente uma ovelha, né? E quando a gente inaugurou, havia vários amigos cristãos e tudo, mas começou a vir aquela semana, né? E a realidade só tinha uma pessoa. E ali a gente começou a fazer um trabalho com muita assiduidade, né, com compromisso, com perseverança. Eu saía às vezes com 300 panfletos, né, cristão no bolso para evangelizar, e voltava animado. Eu acho que agora no próximo culto vai ter alguma pessoa, no próximo momento de oração, né? E realmente não vê ninguém. Então a gente sempre ali batalhando, debaixo de oração, e Deus ele foi trazendo todas as coisas, tudo aquilo que a gente precisou debaixo de oração, né? A gente orava, as coisas aconteciam, cadeiras chegavam debaixo de oração. Provisão de Deus. Provisão ali, de né? Deus, tudo foi feito através da oração, né? Então, se ele abre uma igreja, o Senhor, ele também capacita essa igreja, também sustenta essa igreja, né? Amém. Então, foi tudo debaixo de uma dependência. Até hoje, nós estamos nessa dependência, onde Deus tem feito coisas maravilhosas. E como você falou, né? Uma pequena garagem. E a palavra de Deus fala que nós não devemos menosprezar o dia do pequenos começos, né? Então a gente tem que valorizar. Tudo se começa, nada começa grande, né? Só se for filho de elefante. Inclusive a fé, quando Jesus fala da fé, ele compara com um grão de mostarda, né? Exatamente. Que era a menor semente, mas que era, se tiver a fé do tamanho da menor semente, você consegue transportar um monte. Sim, é verdade. De um lado para o outro. É verdade. Então os pequenos começos são muito valorizados. É verdade. E Gabriel, entendo o seguinte: Deus ele pode fazer tudo o que ele quer, ele é soberano. Ele não depende do homem para nada. Mas eu acho que a beleza do evangelho é que Deus convida o homem para participar de uma história com ele. Verdade. Então, nesse meio tempo, né, hoje a gente está numa igreja mais estruturada, né, mais organizada, mas no princípio não era assim. Então houve muito dedicação, compromisso, né? Tudo é Deus, sempre será apesar de nós. Mas Deus ele conta com a nossa, né, coparticipação, né? A gente está junto, perseverar, se esforçar. Alguns momentos, às vezes eu duvidei que Deus tinha um chamado na minha vida, porque as coisas vinham, os problemas, as dificuldades que tinham que ser rompidas, mas Deus sempre, de alguma forma, ele falava conosco: persevera, continua, né? A obra é dele,
E a gente está aqui por acreditar nessa fidelidade, né, e viver as experiências, que eu acho que tudo cooperou para a nossa maturidade, para a gente chegar até aqui e para onde nós também iremos. Amém. Porque nós cremos que isso é só o começo. O Senhor falou uma palavra muito importante agora, que foi maturidade, né? De alguma forma o Senhor foi criando uma maturidade no corpo, né? Foi amadurecendo o corpo de uma maneira que hoje todos os departamentos eles conseguem meio que trabalhar de uma forma que vão para o mesmo sentido, né? Para o mesmo lugar. Uma mesma visão, claro que, mesma mesma visão. É claro que tem o departamento infantil e o Ministério de Louvor. Sim. São os dois ministérios que parecem ser completamente diferentes. Sim. Mas quando tem uma visão alinhada, eles estão indo para a mesma direção. É isso né? aí, é isso aí. Eles não estão soltos, cada um agindo de uma forma única e específica. Tem a visão de um líder, que o Senhor deu essa visão para o líder e que vai distribuindo isso para as outras áreas da igreja. Isso tem muito a ver com a maturidade. E eu acho que isso tudo é uma construção, né? Sim. Então, a Bíblia fala que sem a visão o povo perece. Então, a gente precisa de uma visão. A igreja de Cristo, ela precisa saber qual o seu propósito, que é muito mais do que visitar uma igreja, do que frequentar um culto. Então, quando isso é transmitido, né, de uma forma correta, né, a base é o amor, né, o fundamento é a palavra. Então a igreja, como você falou, seja Ministério de Louvor, seja o Ministério de Terceira Idade que estamos implantando, das crianças, né? Tem vários ministérios como pequenos grupos nos lares. Nós temos uma visão, né, de formar pessoas parecidas com Jesus e formar isso em outras pessoas. Então isso é direcionado para todos os departamentos. Então é uma igreja que ela tem vida exatamente porque ela sabe o que está fazendo. Ela tem um alvo para prosseguir. Como Paulo fala, eu prossigo para um alvo. Ele não dá um soco no ar à toa, no vazio, mas ele sabia para onde ele estava correndo. Então a igreja ela precisa ter essa mentalidade, uma visão. Isso gera vida. Quando uma igreja realmente ela só frequenta um culto, né, daqui a pouco ela está desanimada, ela está desmotivada, porque ela não tem um propósito para viver. Então a gente precisa viver um propósito. E o nosso propósito, na verdade, tem que ser maior do que a nossa vida. Os homens de Deus morreram como mártires porque realmente reconheceram isso. O propósito que eles tinham era maior do que a sua própria vida, porque ele sabia para onde estava indo, né? Amém. É isso aí. Eu tive uma pessoa que me acompanhava, né? Em algum momento foi meu discipulador, que ele falava que existe uma diferença muito grande quando você está numa caminhada, numa jornada, quando você carrega uma mochila pesada e quanto o peso da mochila está inserido em você, né? É isso aí. Quando você carrega uma mochila pesada, você vai sentindo o peso da mochila e com o passar do tempo, né, você não consegue carregar aquilo. É mais pesado, parece que é mais pesado, né? Mais pesado e você fica com dores. Mas quando o peso está em você e você vai caminhando, você vai perdendo esse peso vai se perdendo, né? Vai ficando leve. Sim. E da mesma forma é a obra de Deus, né? Quando a gente quer carregar um peso em nós mesmos, carregar uma mochila de um peso, por exemplo, de um ministério, ou peso de uma família e quer carregar sozinho, de alguma maneira aquilo ali pode te prejudicar e você pode ficar desgastado. Mas quando você abraça aquilo para si e com o tempo você vai caminhando, fazendo corrida e você vai perseguindo esse alvo, você naturalmente vai perdendo peso, né? Espiritualmente falando, vai ficando mais leve, vai ficando mais magro, vai ficando mais leve, e aquilo não se torna mais um fardo pesado, né? O importante do próprio ministério é você também delegar, né? Sim. Tem muitas vezes que liderança que acaba tomando tudo para si e com certeza vai ficar muito mais pesado. Então, se você tiver mais braços de Jesus, mais pés de Jesus, né? Mais boca de Jesus, né? Que é a igreja, né, que deve realmente representar a Cristo, com certeza fica mais fácil. Então, é isso aí, a gente tem que precisar preparar pessoas, cópias de Jesus, e praticar aquilo que Jesus ele fazia. Isso é o evangelho, isso é a igreja, né? Formar Cristo, né? Formar Cristo na pessoa. Então, se ela está sendo formada, fica mais fácil, porque ela vai praticar mesmo as obras, como diz lá em João, né, do que Cristo realizava. Então, isso nos ajuda bastante. Né? E todos estão crescendo juntos de uma forma, numa só fé, né? Na estatura de Cristo. Né? Ele é o nosso alvo, ele é a nossa inspiração. E a nossa vida começa a fazer sentido. Né? Totalmente. Totalmente. Eu vou aproveitar então essa deixa para perguntar para o senhor, qual é o propósito da nossa igreja? O propósito da nossa igreja é formar discípulo, né? Baseado em Mateus 28, que fala, ide, façam, está no imperativo, é uma ordem, né?
uma ordem, Ide, façam discípulo em todas as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus ele fala, ensinando a guardar tudo quanto eu vos ensinei. Então a gente precisa exatamente preparar pessoas mais parecidas com Jesus. É isso que o mundo precisa. E a gente tem muito trabalho para fazer. Isso dá trabalho, né? Você discipular, né? Que é muito mais além do que aquela primeira escolinha que nós temos na igreja, a classe do discipulado. Não, mas é vida na vida, você trabalhar o caráter, trabalhar a vida familiar dessa pessoa, os seus relacionamentos interpessoais, né? A sua vida com Deus, né? Como é que ela anda com o Senhor. Então tem pessoas que às vezes estão pregando, fazendo obra de Deus, mas não tem vida com Deus. Verdade. Então estão passando somente uma mera informação, mas ainda não conhece a Deus. Né? Paulo ali em Atos 9, quando ele teve um encontro com Jesus, ele já era o mestre da lei. Ele tinha muita instrução, muita informação, mas ele não tinha ainda conversão. Ele teve que conhecer Jesus, e Jesus perguntou para ele, né? Na verdade ele pergunta para Jesus, né? Quem é você? Eu acredito que muitos cristãos ainda precisam ter esse encontro da contemplação com Cristo, vão perguntar, quem é você? Mesmo tendo muitas informações sobre Jesus. Então o evangelho não está sobre o conhecimento somente, mas sim a prática, o relacionamento com o Senhor Jesus, né? Uma vez que Paulo contemplou Jesus, ele trocou, a radicalidade dele transformou, mudou, né? Inteiro. De um cara que perseguia de uma forma os contínua, cristãos, né? Totalmente. Já estava disposto a morrer pela causa, por Cristo. Por quê? Se fosse somente por informação, ele já tinha. Um homem intelectual, uma mentalidade brilhante. Detentor de muito conhecimento, né? Foi estudou aos pés de Gamaliel, mestre, né? Mestre. Então, conhecimento ele tinha muito, mas ainda não era convertido. Pastor, eu tenho uma pergunta agora a fazer para o senhor que estava fora do script, né? Sim. Mas observa-se muito na vida de muitos pastores, né? Eu não estou aqui para citar nomes, mas existe uma dificuldade com relação a isso, né? Que às vezes a família pastoral não acompanha o coração do pastor, né? Sim. Às vezes os filhos, a esposa não estão no mesmo caminho. Eu conheço alguns casos desses, né? E é um caso que eu não vejo na vida do senhor. Eu não falo isso por ser seu genro, não, né? E tu tá casado com a sua filha. Sim, sim. Mas eu consigo observar isso, né? Que sim. Da mesma forma que o senhor tem uma seriedade com as coisas de Deus, com a obra de Deus, isso é observado também na pastora, que é a sua esposa, também no seu filho, que é o Mateusão, na sua filha, que é a Amanda, minha esposa. Como que um pastor, né? E aí, tanto para pastor quanto para quem não é pastor, tá, gente? É para qualquer pessoa, né? Qualquer servo cristão, de Deus. Né? Como que a pessoa pode, de fato, transmitir esse entendimento, esse ímpeto, essa força, esse amor pelas coisas de Deus para os seus filhos? E como cuidar de uma multidão e ao mesmo tempo cuidar dos seus de uma forma eficaz? Gabriel, eu sou agraciado pelo Senhor, né? Pela minha esposa, pelos meus filhos. Filhos são herança do Senhor, né? Existe o Salmo 128 que parece ter a família doriana, quando fala ali, os seus filhos é mesmo, sua esposa do seu lado, né? Mas isso pode ser uma realidade para todos nós. Então, o que acontece? A obra de Deus, né? Ela não é unilateral, né? Ou seja, Deus ele conta com a cooperação do homem, ele quer interagir conosco, né? A própria graça que é dada, foi dada para toda a humanidade, mas por que todos não serão salvos? Porque vai precisar da fé, aquela pessoa acreditar para se apropriar dessa graça. Então Deus ele tem expectativa sobre nós. Então, Deus, quando os meus filhos nasceram, eu me vi como cristão, eu sempre orei e pedi a Deus, e até hoje eu oro isso, nas minhas orações devocionais, eu peço a Deus uma família sacerdotal. Senhor, faça minha família uma família sacerdotal que possa glorificar o Teu nome, e não somente por eles, eu tenho orado até para gerações futuras. Eu peço a Deus, Senhor, ainda que eu não venha tocar na minha geração, talvez eu possa ser ainda um bisavô, né? Se Deus me der vida, longevidade, mais anos de vida, essa geração ainda que se eu puder tocar, eu vou fazer de tudo para tocar, através do meu testemunho, da palavra, ensinamento, mas eu oro até para aquelas ainda geração que ainda pode vir na posteridade lá na frente, né? Até a volta de Cristo, que possam servir ao Senhor. Então isso tudo é regado através de muita oração, através de princípios, né? Sei que cometi muitas falhas e eu não sou perfeito, né? E muitas vezes quando cometi erros na minha casa, às vezes com a minha esposa, tem que ter também a atitude nobre de você pedir perdão na frente dos filhos, se você errou na frente do seu filho. Então tudo isso foi uma construção.
Então, ter humildade quando errar, pedir perdão, se retratar, né? Orar pela sua família e trazer para perto. Porque o homem é o sacerdote, né? Existe uma estatística que fala que quando uma criança se converte, ela alcança 2% da sua casa. Né? Criança, às vezes, para a igreja, o pai não vem. Às vezes, ela alcança os pais 2%. As mulheres, quando se convertem, elas alcançam 17%. Mas o homem, quando se converte, ele alcança 93% da sua casa. Isso exatamente mostra o poder da palavra, onde fala que o homem é o cabeça. Verdade. Então, hoje, o homem ele tem que se colocar, não por uma imposição, mas com sabedoria, com amor, e trazer, né? É como fosse a locomotiva, né? E a família, os vagões. Ele precisa chamar para perto, né? Conduzir, orar, né? E realmente fazer a diferença na sua casa, porque, na verdade, a igreja ela tem que ter uma extensão da minha família. Né? Ela tem que ser uma extensão da minha casa. Então, minha igreja começou, o que eu falo foi no meu lar, né? Onde a minha esposa e meus filhos são os primeiros rebanhos que Deus me deu para apacentar. E que Paulo fala a Timóteo, né? Se eu não sei governar a minha própria casa, como é que eu posso governar a casa de Deus, né? Exatamente. E o peso que o homem tem, né? Nessa questão de fato, governar a casa e de influenciar. 93% dado que o senhor trouxe. Sim. Maravilhoso. 93%... quando o homem se converte, dos lares tem uma chance maior de serem convertidos por conta dos homens, né? Exatamente. E aí a importância de estar criando uma cultura, né? O homem ele implementa uma cultura dentro de um lar, e a palavra cultura vem de cultivar, né? Exatamente. Ele está regando, cultivando, está sendo ali a pessoa que está de alguma forma conduzindo tanto aquela família quanto a esposa e os filhos para os caminhos do Senhor, né? E toda a cultura, como você falou, toda ela, independente de qual for, ela leva tempo para ser implantada. Não é da Seja a cultura do discipulado, que às vezes as pessoas querem o resultado para ontem, mas não querem evitar o processo ou abortá-lo. Então a gente tem que ter paciência, uma construção diária, né? Cada dia você constrói alguma coisa, daqui a pouco tu chega numa grande construção. Verdade. É isso aí. Isso é tão importante porque observa-se muito, né? Isso em todas as igrejas. Se a gente pegar todas as igrejas e fazer uma fotografia, a gente vai ver muito mais mulheres do que homens. Exatamente. As mulheres, elas são muito mais assíduas, elas são muito mais presentes, muito mais contínuas no ato de ir ao culto, de estar ao culto, de servir também, né? Sim. De ser voluntárias, do que os homens, na grande maioria. Graças a Deus, na nossa igreja local, a gente tem homens de Deus, pessoas que mas estão precisa, a gente ainda está longe dessa realidade, ainda tem uma diferença. E não podemos nos conformar, né, Gabriel? Porque a gente precisa. Então, até pensando nisso, a gente também está agora implantando nesse ano, né, algo para a gente trabalhar com os homens, né? Existe um curso maravilhoso também que é chamado Homem ao Máximo, né? Um curso sobre hombridade. Então, levar esses homens no devido lugar. E para isso a gente precisa ser o reflexo, começando do altar, né? Então a gente precisa implantar, encorajar esses homens, o potencial, a habilidade, o potencial que Deus deu, né? Ele foi chamado para ser o cabeça, assumiu o seu papel, né? Então às vezes pessoas vivem hoje numa sociedade moderna que muitos papéis estão sendo trocados. E isso às vezes tem atingido a própria igreja. E você está falando aí uma estatística que é real, diante do fato no argumento, né? Não tem como. Então você vê que realmente o número de mulheres, né? Você vê que o próprio David Ponshu, né? Do maior igreja do mundo na Coreia, ele quando teve a visão dos pequenos grupos, ele não teve apoio dos homens da igreja, ele teve apoio mais das mulheres. Como é que pode, né? Como é que pode, né? E você vê que foi uma igreja hoje relevante, que é uma inspiração, né? Para muitas outras denominações, né? Sim. Uma igreja que pela última vez eu acho que chegou quase 1 milhão de membros, né? Só diácono era 5.000 diáconos para a CVC. Então uma igreja hoje que explodiu, cresceu, mas muito com a ajuda das mulheres, né? Porque se o homem não está ocupando, a mulher acaba ocupando também o seu território, né? Exatamente. E é um fardo mais pesado para a mulher, né? Quando ela tem que carregar o fardo do homem. Às vezes existem os questionamentos, que eu não quero entrar nisso aqui agora, mas às vezes alguns homens, porque não acredito no ministério pastoral de mulheres. Realmente, como pastor presidente, eu tenho essa dificuldade, mas uma pastora auxiliar, por que não? Né? Então, os homens não estão ocupando espaço e o Espírito Santo também não tem sexo, né? Exatamente. Então, onde tem disponibilidade, Deus ele vai usar. E há uma necessidade, né, de se apacentar também mulheres, né? Mulheres, a vida abrindo seu coração para as mulheres. Então, eu não vejo nenhum tipo de mal nisso. Sim. Né?
É igual na questão da intercessão, né? A gente vê muito mais as mulheres se entregando em oração do que os homens também. Sim, É uma consequência exatamente. muito clara. Exatamente. Né? E, pastor, agora para a gente poder chegar próximo ali ao fim da nossa... no nosso podcast a gente Sim. teve uma subida, agora a gente está descendo para uma finalidade, né? Para a gente chegar no destino. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da saúde mental Sim. das pessoas, né? Por que eu estou falando de saúde mental? Porque isso influencia muito também nas famílias, né? Da forma como a gente está falando. Influencia muito também com relação ao pastor que está começando uma obra. A gente falou sobre isso, né? Primeiro a gente falou sobre um pastor que está iniciando a obra. Depois a gente falou sobre como as famílias podem serem conduzidas, né? Às vezes existe uma responsabilidade muito grande de conduzir uma família também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre saúde mental. Sobre como lidar com situações difíceis, às vezes acontecimentos difíceis, complicados que o senhor passou na sua vida e precisou reagir rápido, de uma forma assertiva. Sim. Eu acredito, né, que esse problema hoje está no nível global, né? Sim. As pessoas que estão doentes emocionalmente, né? A mente, que é a própria psique do homem, né? Sim. O Brasil estava, pelo menos a última estatística que eu vi, ele estava em primeiro lugar no ranking dos ansiosos. Permanece. Né? Ainda permanece, né? Então tem a depressão também, que acaba, né, a ansiedade levando também para uma depressão, né? Sim. A ansiedade é um pensamento acelerado a respeito do futuro, depressão é uma prisão no passado e estresse no presente, né? Então o que acontece? Então você vê jovens hoje, adolescentes ansiosos demais, né? A própria globalização, né? O próprio mundo, esse ativismo que está, as pessoas não querem esperar mais por nada, né? Você vê que as pessoas estão lendo menos, né? As literaturas, às vezes, as pessoas estão lendo muito pouco, porque não tem paciência para uma leitura, né? Quer clicar, às vezes, ali no campo de busca, ali na internet, e já ter uma mensagem já pronta. Então, você vê pessoas que têm muita informação do tamanho de um oceano, mas com uma profundidade de uma poça, né? Não tem profundidade sobre o assunto, mas tem muita informação. Então, o que acontece? Você vê muitas doenças emocionais, né? E Jesus, ele fala que ele veio exatamente para restaurar a alma do homem, a psique do homem, da onde surgiu todas as ciências, né? Psiquiatria, psicanálise, psicologia. Então, o que acontece? A mente, na verdade, o nosso campo de batalha é a própria mente. Então, eu costumo dizer que temos uma aula do seminário que fala sobre batalha espiritual, que as pessoas já pensam, poxa, a gente vai aprender sobre demônios. Não, esse não é o tema, não é o propósito do tema. Mas exatamente levar uma a pensar. Joyce Meyer fala uma coisa muito legal, né? A mente, ela mente. E muitas vezes a gente é sabotado por essa mente. Sim. Então, nenhum ser humano está acima dos seus pensamentos, né? Então, a gente tem que cuidar daquilo que nós estamos pensando, refletir. O que eu estou pensando? Esse pensamento está gerando morte, vida, é de Deus, né? Paulo fala em Filipenses que tudo aquilo que é puro, honesto, louvável, nisso eu devo pensar, né? Então, há uma possibilidade de ser seletivo aos pensamentos. Se não fosse assim, Paulo não falaria, Deus não pediria isso a nós, né? Porque Deus não pode pedir nada se a gente não tivesse condição de realizar. Seria um Deus injusto. Um dos atributos de Deus é a justiça, né? Então ele fala que então os pensamentos mal podem vir para todos, mas eu posso ser seletivo. Aquilo que é um pensamento puro, honesto, aquilo que provém do Senhor, eu identifico na palavra se é de Deus ou não, porque existem vários tipos de espécies de vozes no mundo e todas elas têm um significado. Lá em Coríntios também fala sobre isso. Então eu tenho que discernir essa voz. Então existem muitas pessoas, eu tive problemas também, quando eu me converti, eu vim para Cristo com problema de depressão, mas também não sabia que Deus era poderoso para curar, né? Na verdade, havia um desejo, um vazio no meu coração, e tinha um pensamento dentro de mim, mesmo não conhecendo Jesus como eu conheço hoje, mas um pensamento que vinha, eu preciso fazer algo para Deus. E nesse momento eu já estava sofrendo de depressão, mas eu não fui buscar Jesus pela cura, porque eu não sabia, não tinha entendimento que Deus curava. E eu fui curado, né, de uma depressão 3 meses após a minha conversão. Maravilha. Tomava medicamentos, tinha momentos que eu tinha momentos de sentimentos de morte, queria morrer, me matar, e tinha momentos que eu tinha medo de morrer. Era uma confusão, tu vê que era uma mente totalmente enferma, doente, né? E você vê uma geração muito doente, e Jesus é a cura para a nossa enfermidade, pode ter certeza. Amém. Né? Porque a nossa mente, né, o ser humano, ele quer sobreviver o tempo todo, né?
É isso A aí. partir do momento que a mente altera isso, tá, vontade de morrer, como assim vontade de morrer? Você tem que ter esse ímpeto pela sobrevivência. É desconexo, porque né? alguma coisa está muito errada. Muito mal. E eu queria que o Senhor fizesse uma oração para essas pessoas que passam por isso aqui nesse vídeo, em nome de Jesus, que elas venham ser libertas desse mal, que elas iniciem um caminho. É claro que existe a necessidade de ter um tratamento também psicológico. Com certeza, ter um cuidado nós médico. indicamos. Também temos psicóloga aqui na igreja, uma Lívia também. Nós acreditamos na ciência. Eu acredito que Deus ele nos ama tanto, que Ele deu tanta sabedoria ao homem de uma forma para trazer essa cura. Amém. Seja através da ciência ou seja através das suas próprias mãos, né? O milagre. Então é isso, vamos estar orando, né? E deixo aqui, Gabriel, uma passagem, Romanos capítulo 12, versículo 2, que eu amo, que fala, Paulo diz que nós devemos não nos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente através de uma renovação. Para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então eu parto de um princípio: se Deus tem aquilo que é bom, agradável e perfeito, está associado a uma renovação. Eu preciso levar minha mente cativa à palavra, às promessas, aquilo que Deus, né, tem para a minha vida, reconhecer a minha identidade em Cristo e viver aquilo que Deus tem para mim. Olhando a palavra como autoridade máxima na minha vida. É acreditar. Não desprezando uma realidade, porque fé você não despreza uma realidade, né? A fé você olha para a realidade, mas você crê numa realidade maior, que se chama a palavra de Deus. Então, através dessa palavra, a gente é renovado, a gente começa a se ver como Deus nos vê, altamente amado e graciados pelo Senhor. Então, vamos fazer uma oração agora. Declarar sobre a sua vida a bênção de Deus, porque Ele veio restaurar a alma do homem. Amém. Não é isso? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse tempo, Deus, tão precioso, pela oportunidade que tivemos aqui e com essa audiência do podcast, que essa palavra possa verberar, Senhor, no coração de muitos, Senhor, trazendo vida, trazendo crescimento e avivamento, Senhor. Eu quero apresentar a mente de todos, talvez, que têm sofrido ansiedade, a depressão. Pai, Deus tem uma palavra, Senhor, que pode ser liberada ao coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, nós declaramos cura nessa mente, Senhor. Traga uma mente equilibrada, Senhor, que ela possa ser renovada através da Tua palavra, para que eles possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós declaramos cura, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor já tomou todas as nossas enfermidades sobre si e levou, Senhor. E nós cremos que através das Tuas pisaduras nós fomos sarados. Pai, nós declaramos cura total, 100% da plenitude de Deus. No Teu sangue há poder, Senhor. E nós declaramos sobre essas vidas uma mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente próspera, altamente abençoada e favorecida pelo Senhor. E assim nós cremos, Senhor, que o nosso Deus, Ele veio para restaurar a psique, a mente humana, Senhor, trazendo vida e vida com abundância. O zoe de Deus, nós profetizamos sobre todos. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Amém, Obrigado, meu queridão. Foi um prazer, Gabriel. Foi um prazer. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu, galera. Graça e paz. Você, meu irmão, que está assistindo o IBREJCast, não deixe de curtir, compartilhar, compartilhe com seus amigos. Se você acha que essa mensagem faz sentido para algum amigo seu que esteja sofrendo por algum problema de ansiedade, ou esteja aí naquela ansiedade do início da obra, ou está com alguma dificuldade na condução da sua própria família, você vê que esse conteúdo faz algum sentido para ele, compartilhe para esse amigo, compartilhe para mais 5, 10, 15, 20 pessoas. Clique no sininho que você vai sempre receber as informações, vai sempre receber ali um alarme quando chegar um vídeo novo. E conte com a gente, IBREJCast, mande mensagem, mande perguntas. Tamo junto, galera!